Agora deu. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. Esse é o programa Palavras de Vida Eterna, em que nós nos encontramos todas as terças-feiras, às 19 horas, para conversarmos, refletirmos em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva-nos em paz, em amor e em luz, abençoe os nossos lares, abençoe o nosso esforço, né? E muito obrigado por estarem aqui conosco. Então, nós vamos fazer a prece e depois iniciarmos as nossas singelas reflexões. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, Maria Santíssima, nossa mãe, bondosos amigos espirituais, que estão sempre conosco, nos amparando, nos sustentando, nos intuindo, para que possamos fazer as escolhas mais acertadas na nossa caminhada. Abençoa, Jesus, este planeta, do qual tu és o governador. Abençoa cada um de nós e que nós possamos contribuir para o progresso espiritual e moral do nosso amado planeta Terra. Envolva-nos, Jesus, na tua doce paz. E é em teu nome que nós estamos iniciando as nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vamos. O tema da nossa reflexão é Adiante de vós. Essa é uma passagem do Evangelho que é relatado por Marcos, no capítulo 16, nos itens de 1 a 7. Então, Marcos diz assim, essa passagem, esse fato, acontece logo após a morte de Jesus, logo após eles terem tirado o corpo de Jesus na cruz, envolveram-no num lençol, né? E colocaram numa sepultura que era assim lavrada na rocha, né? Eles abriam um buraco na rocha e colocaram lá. Então, eles colocaram e fechavam essa sepultura com uma pedra. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, José é Barnabé, que depois ele chama, o nome dele real é José. Os discípulos é que deram o nome para ele, nome cristão, de Barnabé. E eles estavam ali, observando onde estavam colocando o corpo de Jesus. Aí Marcos diz, e passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Porque era uma pedra muito pesada. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida.
e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo, quer dizer, um moço, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E Marcos continua mostrando todas as vezes que Jesus apareceu, né, depois de ressuscitado, para os discípulos e para outras pessoas. E Emmanuel, neste livro, Vinha de Luz, no capítulo 67, ele comenta essa passagem muito bela. E ele diz que é muito raro nós encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Então, são poucos aqueles que permanecem fiéis nos momentos de dor. É aquele ditado, né, que hoje as pessoas dizem: em dias de sol, a praia fica cheia, fica lotada, né? Mas cabe bem para nós pensarmos que nos momentos de felicidade, às vezes a gente está rodeado de muitas pessoas, mas no momento dos nossos testemunhos, das nossas dores, muitas vezes são poucos os que permanecem ao nosso lado, cada um dando uma justificativa diferente. E Emmanuel diz: comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato, converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. E é mesmo. Nos momentos de dar testemunhos, demonstrações de coragem, valor e fé, muitas vezes nós desanimamos, ficamos desalentados, né, indecisos e perdemos a alegria. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. A gente duvida, né, da bondade de Deus, da presença de Deus em nossas vidas, do amor de Deus. Nós somos reencarnacionistas, nós temos certeza da reencarnação. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, aquela frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Nós fazemos um planejamento no mundo espiritual, pedindo muitas vezes testemunhos dolorosos, dificuldades. Aí, quando chega aqui, a gente esquece, né? Tem a bênção do esquecimento, e a primeira dificuldade que aparece, a gente reclama. Ô Deus, esqueceu de mim? Como é que pode acontecer um negócio desse comigo? Não é? Eu não mereço. E por aí vai. Esquecidos de que as provas que nos acontecem, de uma forma geral, são escolhas nossas no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, quando nós vemos lá no mundo espiritual, sentimos a extensão dos nossos débitos. E aí nós nos conscientizamos
que nós temos que resgatar esses débitos, mas a gente reclama. Os aprendizes, no entanto, não devem esquecer a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Jesus falou: jamais vos deixarei a sós. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Se uma ovelha desgarra do rebanho, ele vai atrás, ele vai procurar, né? E até encontrá-lo, e ele fica muito feliz. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Jesus é o líder maior que nós temos. Ele é o nosso guia. O guia vai na frente, o líder vai na frente. Então, é isso que ele fazia. Ele chegou na Galiléia antes dos discípulos. E ele pediu àquele mensageiro, aquele rapaz, um espírito, né, que estava lá dentro do sepulcro, para avisar que ele estava indo adiante para a Galiléia. Emmanuel diz: não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Então, Deus nos dá a reencarnação numa prova muito grande de amor, que são oportunidades de aprendizado, de serviço, não é? De progresso espiritual e moral. Mas Jesus nos pede migalhas, porque ele sabe que nós não temos condições de fazer uma grande obra. E é uma migalha, são pequenas doações de amor a cada dia. É um sorriso que você dá a uma pessoa, é um bom dia alegre, não é? É uma prece, é um pensamento de paz para alguém. Então, nós temos muitas mini doações de amor para aliviar a dor do nosso próximo, para alegrar, né, a vida, o dia do nosso próximo. E Emmanuel diz assim: não vos entregueis às sombras da indecisão quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Nós temos que lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre na presença de Deus. Nós temos nosso anjo guarda, os espíritos protetores, né, que cuidam de nós, que estão sempre conosco. Ninguém está abandonado do amor de Deus. A pessoa pode até nem perceber a presença, porque ela está em outra sintonia, às vezes envolvida com as coisas do mundo, as ilusões, as coisas materiais. Mas quando ela faz uma prece, no momento de dificuldade, ela tem a resposta. Os amigos espirituais se achegam, porque ela deu abertura, ela convidou-os para a sua vida, para auxiliá-la naquele momento. E Emmanuel diz: ide confiantes e otimistas, às provações salutares
ou as tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Uma bela mensagem de Emmanuel, que nos dá esperança, que nos dá a certeza da presença de Jesus em nossas vidas. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, Jesus diz que, no item 6, capítulo 6, item 6, quando ele diz, né, que aqueles que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. E ele vai discorrendo, né, na mensagem. E mais adiante ele diz: estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Quem que é o meu apóstolo? Allan Kardec, que nos traz essa doutrina abençoada. Então, esse Cristo Consolador, esse Jesus, que disse que quem não tomar a sua cruz e não seguir após ele, não é digno de ser chamado de seus discípulos. Cada um de nós damos o nosso testemunho. Cada um de nós tem as suas dores, as suas lutas, não é? As suas dificuldades, seus desafios de cada dia. A gente vê os discípulos de Jesus, como foram desafiados. A gente fica imaginando a dificuldade daquela época, as dificuldades físicas, as dificuldades morais, né? As dificuldades materiais, porque não tinham o conforto de carro, nem bicicleta tinha, eles andavam a pé, distâncias e distâncias, numa terra muito quente, sob um sol muito forte, né? E eles não desanimavam. E eram maltratados, às vezes, mal recebidos nas cidades, mas eles não desanimaram, fiéis a Jesus, vencendo as dificuldades. Nós vemos os testemunhos dos primeiros cristãos que enfrentaram perseguições, ódio, não é, dos governantes, dos poderosos, e muitas vezes dos próprios companheiros, e que não entenderam a mensagem do Mestre e deram seus testemunhos. A grande maioria morreu queimado vivo ou devorado pelas feras nos circos romanos. E a multidão vibrava com isso. Emmanuel diz no livro Há 2000 anos que aqueles circos tinham a capacidade para receber 300 mil pessoas. Leiam lá no livro Há 2000 anos. 300 mil pessoas. Imagina 300 mil pessoas gritando, desejando a morte, pedindo a morte dos cristãos. Não foi fácil. E eles entravam na arena, entravam no circo cantando, dando glórias a Deus, confiantes no socorro e na presença de Jesus ali. Então, a vida dos espíritos superiores estão repletas de fases muito difíceis, que permitem que eles renovem a sua fé em Deus, e quando tudo que está acontecendo a eles levam ao desânimo,
mas eles não desanimam. Quase todos viveram a chamada noite escura da alma. Sofreram muito numa experiência de aridez espiritual muito intensa, muito desafiadora, que se chega muito perto de renunciar à própria fé na existência de Deus. Mas eles perseveraram, renovavam essa fé e seguiram adiante. Mas Deus permite apenas aquilo que nós podemos suportar. Tem até uma anedota, um fato interessante da vida de Santa Teresa de Ávila, né, que foi um espírito muito evoluído e ilustra bem essa verdade. Eu não sei se vocês conhecem. Conta-se que Santa Teresa de Ávila estava indo montada num burro até um dos conventos da ordem carmelita, quando o burro achou por bem derrubá-la, né, em plena lama. Ela se sujou toda. E, além de se sujar toda, ela machucou a perna. Então, ela olhou para o céu e disse a Deus, com quem ela tinha uma grande intimidade filial: Senhor, que bela hora para acontecer isso. Por que deixaste acontecer? Uma voz no céu lhe respondeu: é assim que trato os meus amigos. A santa mística retrucou no ato: se é assim que tratais os vossos amigos, não me admira que os tenhais tão poucos. Então, é uma historinha engraçada, mas que nos faz pensar que nós não estamos sozinhos. Uma vez, um espírito, um mentor amigo, numa reunião mediúnica, ele disse para o grupo que quando nós estamos passando por dor, por dificuldades, ou que vamos passar, e a gente pede na prece que nos proteja, que nos fortaleça, ele falou: nós vamos adiante. Vamos na frente, providenciando o socorro para vocês. Então, isso tudo nos dá uma esperança, certeza do amor de Deus e da presença e do amor de Jesus em nossas vidas. Então, nós vamos encerrar esse momento agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por todo o amparo, por todas as oportunidades que nós temos de dar testemunhos, de provar a nossa fé, e que nós, amparados por Ele, cada vez que a mestra dor, a professora dor, nos visita, bate à nossa porta, nós abrimos, porque nós precisamos suportar a dor, assim como Jesus suportou, para que possamos evoluir, resgatar os nossos débitos, até um dia que nós vamos aprender a resgatá-los por amor. Só fazendo o bem, só amando. Muita paz, que Jesus abençoe o nosso esforço e que nós possamos permanecer bem junto a Ele em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada, tudo de bom para todos e até um próximo encontro.